Já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que reforma a Previdência Social. A PEC foi enviada ao Congresso pelo governo Temer como parte das medidas de ajuste fiscal. A justificativa do governo é que o sistema previdenciário enfrenta um déficit crônico que só esse ano será de 150 bilhões de reais. Ele afirma que a conta é insustentável e que vai se agravar com o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida. O governo promete, inclusive, divulgar um balanço trimestral para comprovar o rombo. Quem analisa a proposta é o auditor fiscal da Receita Federal, Isaac Falcão, diretor de Assuntos Jurídicos do Sindifisco Nacional. Bem-vindo, Isaac. Obrigado. Como é que o Sindifisco vê esse argumento do governo? Vivi, em primeiro lugar, eu respondo aqui pelo Sindifisco Nacional em Belo Horizonte, né? Sim. É uma circunscrição definida. A gente analisa aqui o seguinte, que a Seguridade Social é um conceito mais amplo que a Previdência Social. A Seguridade Social, criada pela Constituição da República de 88 no Brasil, né, o marco que a gente vive hoje foi inaugurado na Constituição de 88, envolve a cobertura de alguns riscos sociais, né? O envelhecimento, a saúde, a falta da saúde, né? A possibilidade do empobrecimento, né? Então, a esses riscos, a Constituição responde com a Seguridade Social para garantir a aposentadoria, né? E cobrir o risco com o avanço da idade, a perda da capacidade laborativa com o avanço da idade, um sistema de saúde e um sistema de assistência social, né? Isso, obviamente, custa dinheiro, custa muito dinheiro. E para sustentar esse sistema de seguridade social, a Constituição da República estabeleceu algumas fontes de custeio, né? São contribuições sociais, então elas têm que ter uma destinação específica, definida, né? A Constituição estabelece isso, só pode ser usado aquele dinheiro para essas finalidades. Que é o que o trabalhador paga lá, que aparece lá no holerite dele, dizendo que é para o INSS. Essa é uma parte. É a contribuição previdenciária descontada do contra-cheque do trabalhador. Além dessa contribuição, tem a contribuição recolhida pelo empregador, né? Suportada pelo empregador. A contribuição a COFINS, incidente sobre o PIS e a COFINS, né? São duas contribuições incidentes sobre o faturamento das empresas. A contribuição social sobre o lucro líquido, que é incidente sobre o lucro das empresas. CSLL. A contribuição sobre o concurso de prognósticos, a contribuição substitutiva sobre as notas fiscais de venda de produção rural. Quer dizer... Então é uma cesta de contribuições para bancar a Seguridade Social. Então não é só do bolso do trabalhador e do empregador que sai isso. Não, é todo um sistema de custeio. E o que a gente verifica é que a soma dessas receitas, e essa é uma informação pública, as pessoas conseguem acessar até pela internet, no Tesouro Nacional, é de conferência muito fácil, a soma dessas receitas, ela é bastante superior à soma dessas despesas. Ou seja, somando a despesa que o governo federal tem com Previdência Social, saúde e assistência social, esse valor é bastante, dezenas de bilhões de reais menor do que as receitas. Mas então o que justifica o discurso do governo de que há um rombo e que vai inclusive apresentar um balanço trimestral para demonstrar esse rombo? Como que ele vai demonstrar isso? Se esse balanço for feito utilizando os parâmetros dados pela Constituição da República, especialmente o artigo 195, artigo 201, ou seja, os que estabelecem as finalidades e os ingressos da Seguridade Social, e se forem usados os dados do Tesouro Nacional que estão disponíveis, ele vai chegar à conclusão que há superávit no balanço trimestral dele. Mas agora, então qual que é a conta que o governo faz para dizer que é deficitário? É uma conta que não tem amparo nem de
jurídico e nem contábil. É uma conta mais, vamos dizer assim, de marketing. É uma conta de marketing. Como é que é essa composição? O que eu já vi, em termos, quando querem dizer que há um déficit, pegam apenas duas das receitas da Seguridade Social, que são a contribuição feita pelo empregado, a contribuição feita pelo empregador, e comparam isso com toda a despesa previdenciária da União. Ignoram, então, as outras contribuições que estão aí nessa cesta que você descreveu. Ignoram as outras contribuições. COFINS, o CSLL, isso, o PIS, a COFINS, o Receita com Custos Prognósticos. Por quê? Por que isso? Por que o governo faz isso? Sim, porque é uma coisa... Lilian, é porque esse dinheiro vai para outro lugar? É isso? Sim. O que acontece? Apesar da contribuição não poder ir para outro lugar, vamos dizer, juridicamente, ela foi criada para uma destinação específica, foi aprovado, numa certa época, um instrumento constitucional chamado desvinculação das receitas da União, DRU. E então, por meio da DRU, se retirou para aplicar o dinheiro para botar em outro lugar. Em outras finalidades. Que foi recentemente aprovada a extensão dessa desvinculação. Agora com 30%. Ou seja, então você se tirou da Seguridade Social esses 30%, aí realmente, tirando os 30% da DRU e tirando ainda benefícios fiscais que foram concedidos à custa da Previdência Social, que são concedidos à custa da Previdência Social, mas não são irreversíveis, assim como a DRU. Né? Então, se tirando esse dinheiro, aí realmente acaba faltando para pagar para o... Aí vem o déficit. Quer dizer, dentro desse raciocínio, que é só a contribuição do empregador, que é a conta que faz. Então é isso que explica que o governo diz, não, eu vou publicar um balanço trimestral que vai provar que é deficitário, que tem esse rombo aí, tem que resolver. Sim, nessa linha que você... Sim. É inadequado agora, tecnicamente. Sim. Agora, mesmo com essa conta aí que faz a Seguridade Social, o fato é que, do ponto de vista do governo, existe esse déficit quer dizer, só muda de lugar assim, o problema, né? Está faltando dinheiro na Previdência, o dinheiro foi desviado para outras fontes, falta dinheiro na Previdência, e o problema, para o governo, do ponto de vista dele, há o déficit. Não é isso? Isso não se pode negar. E aí, então, aumentar esse tempo de contribuição e a idade mínima, para que seja suportado só por essas contribuições, mesmo que inconstitucional. Estou tentando aqui fazer o advogado do diabo. Mesmo que não esteja refletindo o que diz a Constituição, para que seja suportada a Previdência só pelo empregador e pelo empregado, isso não estaria indo ao encontro do que está acontecendo no resto do mundo, porque o Estado não é mais capaz de cumprir, inclusive, a própria Constituição. Não seria isso? Sim, agora há uma comparação, Lilian, também... Vivian, desculpa. Sem problema. Vivian, há uma comparação também de marketing, porque é o seguinte, comparar a despesa previdenciária brasileira com a despesa previdenciária de outros países cuja renda per capita é tremendamente maior. Então, uma coisa é você pagar num país que tem renda 4 ou 5 vezes superior à renda brasileira, você pagar um benefício de aposentadoria inferior ao salário que a pessoa recebia durante o tempo laborativo dela, né? Então, vamos dizer, uma pessoa que recebe... No Brasil, na Inglaterra, por exemplo. No Brasil, o salário médio é de 3 salários mínimos, é a média salarial brasileira. Então, a gente está pensando em alguém que recebe R$2.000, o benefício médio é um pouco mais de um salário mínimo brasileiro, né? Então, essa relação é que se procura comprimir. E a reforma administrativa, essa reforma previdenciária, a intenção dela é tirar o parâmetro de salário mínimo, ou seja, não vai ter mais o benefício mínimo de um salário mínimo. Quer dizer, o que se pretende aqui é comprimir para baixo de um salário mínimo, né, como forma de economizar. E aí compara-se isso, olha, mas
na Inglaterra ou na Suíça, não sei quais países que estão usando como parâmetro, né, na coisa do marketing, mas é dizer, lá tem uma relação entre salário na ativa e salário de aposentadoria maior do que no Brasil. Então vamos corrigir a daqui. Só que isso significa colocar dezenas de milhões de pessoas na miséria. É colocar dezenas de milhões de pessoas... Que a referência salarial é completamente outra. Completamente o poder aquisitivo é muito mais alto. Exatamente. Por isso a diferença... A referência é diferente. É diferente. Agora, faria sentido se não houvesse dinheiro. Mas há e sobra, e muito. Esses são os mais atingidos? Essa faixa que está aí entre... Quem que vai sofrer mais com essa mudança? Com certeza é o seguinte, há pessoas, as pessoas cuja força física é mais determinante na realização do trabalho dela, são as pessoas que têm, vamos dizer, você não imagina um lixeiro correndo atrás do caminhão com 60 anos de idade, né? Isso não mesmo. Não dá para imaginar isso. Ou um pedreiro, um carregador, os trabalhos que exigem, vamos dizer, mais do corpo, mais da disposição, do tônus muscular, né? Então, o que acontece? Essas pessoas, efetivamente, não vão conseguir se aposentar, pelas regras, porque o valor... Quando ela chegar numa idade em que ela não vai ser mais contratada por esses trabalhos, pela impossibilidade mesmo dela realizar o trabalho, ela não será contratada, o perfil dela ainda não vai ser o perfil de se aposentar. Então essas pessoas não vão trabalhar nunca. Ela não vai ter nem idade, nem tempo de serviço. Não. Então vamos lá um pouquinho... A mesma situação com o rural, quer dizer, são dezenas de milhões de pessoas. Vamos tentar destrinchar, então, esses principais pontos que aparecem aí, que estão assustando, né, as pessoas por conta das mudanças que vêm por aí. Idade mínima, 65 anos, não é? Sim. Agora, há um argumento de que a população está envelhecendo, que eu me referia no início da entrevista. A população está envelhecendo, isso é um fato, né? Sim. E a expectativa de vida aumentando. Daí o argumento de que é preciso ampliar o tempo, né? a idade mínima para a aposentadoria. Estão fazendo isso, propondo inclusive para homens e mulheres. Sim. Então, o primeiro aspecto é a questão da idade, que eu acho que vai ao encontro disso que você acabou de dizer, sobre as pessoas que têm trabalho mais braçal e dependem mais da força física, da capacidade física, né? E tem a questão também da equiparação de homens e mulheres. Eu queria que você comentasse esse primeiro aspecto. Sim. Olha... Em primeiro lugar, a questão de restringir direitos faria muito sentido se a gente tivesse uma impossibilidade de cumprir esses direitos a partir dos recursos disponíveis. Não existe isso. Então, a gente sempre repisa esse ponto porque é muito importante. Há direito para arcar com os benefícios atuais e há possibilidade financeira de ampliar esses direitos. A gente deveria estar pensando em ampliar direitos, não em retirar. Porque a receita é maior do que o custeio. Agora, quando se pensa em retirar direitos, e aí vem os argumentos, né? Esse do envelhecimento da população é um que pega muito na gente, porque a gente está envelhecendo pessoalmente, a gente vê os nossos familiares, os nossos amigos envelhecendo, então a gente logo recebe isso com naturalidade, né? Então, realmente, estamos todos envelhecendo, né? Na verdade, todos os seres, né? E desde que existimos, né? Mas... Veja só, quando uma população é dita que está envelhecendo, por exemplo, o Brasil avançou muito nas últimas décadas em combate à mortalidade infantil. Então imagina assim, vamos pensar, um pequeno grupo, uma pessoa que morre com 0, com 6 meses de idade, né? E um idoso que morre com 80. Nós temos aí uma vida média de 40 anos, né? Se essa pessoa não morre no nascimento, se torna um adulto e vai morrer com 60, por exemplo, aí a gente vai ter uma média de vida de 70 anos. Então aumentou de 40 para 70, mas isso não representou um problema para a Previdência, pelo contrário. Tem mais um trabalhador ali para esse custeio, entende? Então, assim, aquela ideia, a gente olhar para a tábua de idades e falar daquela idade média da população crescendo, sem fazer os necessários ajustes
de redução de mortalidade infantil, de saneamento, desse tipo de perspectiva. Mas essas coisas não vêm acontecendo no Brasil? Não vêm avançando? Vem, mas ela vem avançando também com custeio, também com o crescimento do país, com a melhora da produtividade das empresas, né, com novas formas tecnológicas, novas formas de produção, né? Então, o que acontece? O avanço tecnológico, o avanço da produção, ele deve ser também apropriado pelos trabalhadores, também apropriado pelas pessoas, pelos aposentados, né? O que se quer é que isso seja canalizado não para as pessoas, mas para certos setores econômicos. Os ganhos, então, não seriam distribuídos. Exatamente. O governo pretende igualar a idade mínima de homem e mulher. O que você pensa sobre isso? Olha, Vivian, a coisa é muito diferente conforme o ambiente em que a gente se coloca, né? Verdade, então, até nós somos muitos Brasis, né? Sim, somos muitos Brasis. Você está dizendo. Então, por exemplo, na minha casa, eu faço as tarefas domésticas, né? Mas a realidade brasileira é que ainda as mulheres, na maior parte do Brasil, não dividem igualmente as tarefas domésticas, de criação dos filhos, frequentemente recebem salários menores, né? Não no meu cargo, por exemplo, de auditor fiscal, que as auditoras recebem o mesmo tanto de salário que os auditores. Mas na maior parte, na imensa maioria da nossa população, ainda há diferenças sociais, diferenças econômicas, diferenças na divisão do trabalho, que ensejam uma proteção previdenciária diferenciada para as mulheres. Porque uma das formas de desigualdade é você tratar igualmente pessoas que estão em situações desiguais, né? Então, também se coloca como mais uma injustiça esse suposto equilíbrio, né? Que na verdade não é um equilíbrio, é algo que vai gerar mais um desequilíbrio. Outro ponto que provoca muita crítica, aumento do tempo de contribuição. Hoje o período mínimo é de 15 anos, passaria para 25, e o tempo para você chegar ao teto, né? Conseguir uma aposentadoria pelo teto é de 49 anos. Primeiro, vamos dizer sobre esse teto. Hoje o cálculo do benefício é feito assim. A gente pega desde 94 até hoje, até a data da aposentadoria, as 80% maiores contribuições. Reajusta todas elas, né, pelo índice de inflação, exclui as 20% menores, porque a gente sabe que a pessoa, ao longo da vida laborativa dela, a tendência é o salário ir aumentando um pouquinho, né? Então, tira aquele menor e aí então faz uma média. Ou seja, o normal, o mais comum é que as pessoas hoje já se aposentem com um pouco menos do que vinham ganhando durante a vida laborativa, porque afinal de contas é feita uma média para trás, né? Mas no texto da reforma deixa de existir essa média das 80% maiores, passa a ser uma média sem descartar. Então, ou seja, aquele sujeito começou lá como estagiário, né, e fez toda uma carreira e se aposentou. Vai contar o salário dele de estagiário, vai contar... Isso então, para quem não está na regra de transição. Isso para quem tem menos de 45 anos, não é isso? Sim. A proposta tem uma regra de transição. Vamos chegar na regra de transição. Tá. Mas só para você terminar esse raciocínio. Então, tá aqui. Então, quando a gente fala de teto, esse teto é a média desde que ele começou a trabalhar com menor salário. Né? Agora, para chegar nessa média, é necessário ter 49 anos de serviço. E aí, Lília, a gente pensa... Vivian. Desculpa. Até o final do programa você acerta, não tem o menor problema. Vamos lá, Isaac. Aí a gente... Para chegar a essa idade. Para chegar aos 49, o que acontece? Pensando em abstrato, parece simples. Se eu começar com 21 anos, vai até 70, deu 49. Mas a realidade não é essa. É quase impossível alguém que tenha trabalhado cada mês, desde os 20 anos de idade até os 70. Ficam, né? A gente conhece as situações... De falta de contribuição. A informalidade,
Eu já trabalhei informalmente. Aí não contribui, aí não... Enfim, exatamente. É como se não tivesse trabalhado. Né? É um problema social, não é só brasileiro, mas aqui, infelizmente, a gente ainda tem muito esse problema. Não, numa escala enorme, informalidade, desemprego, né? Eventualmente há uma janela entre um emprego e outro que a pessoa não trabalhou. Então, a realidade é que não acontecerá essa hipótese. De alguém conseguir chegar aos 49 excepcional. anos. Isso vai ser uma coisa muito excepcional. O máximo do pódio. A pessoa tem que estar num emprego que possibilite a ela trabalhar até uma idade muito avançada. Não pode ter janela de interrupção e tem que começar a trabalhar jovem. Então, isso não vai acontecer. O que vai acontecer mais frequentemente, e muito mais frequentemente, é que as pessoas, para se aposentarem, tenham que abrir mão de uma grande parte de sua remuneração. E grande parte mesmo, até porque o salário de referência, como eu expliquei aqui antes, é bem menor. Então, como as pessoas não... Ela contribui e não recebe por isso. Sim, normalmente as pessoas não têm condição de abrir mão, elas vão trabalhar até não aguentar mais. Sim. Então, o que nós estamos fazendo é com que as pessoas, na realidade, não se aposentem. Agora, a regra de transição vale para quem tem mais de 45 anos. Ela é aplicada do jeito que você está descrevendo é para quem tem menos de 45. No caso das mulheres, né? Isso. No caso dos homens 50. Dos homens 50. Estou aqui fazendo a minha conta. E aí, bom, aí a regra de transição é o seguinte: você faz a conta de quanto que a pessoa, qual a idade que ela precisaria se aposentar na regra nova, quer dizer, que se Deus quiser não vai ser nova, né? Mas nessa regra que está sendo colocada pelo governo. Isso tudo é uma proposta. Nós estamos discutindo uma proposta que o governo quer aprovar. Quer aprovar. Então, a gente pega essa regra dessa proposta e pega a regra da proposta atual. Compara as duas. Então, vamos dizer, um sujeito que hoje se aposentaria aos 60 anos, mas que na regra nova se aposentaria aos 90, então é 60 para 90, 30 anos. Então, 15. É o meio do caminho. Essa é a regra de transição. Então, o homem, por exemplo, que tem mais de 50, se aposentaria com 60 na regra atual. Ou com 90 na regra nova, ele vai se aposentar com 75. Entendi. Não é boa a... Conta um ano a mais. Não é isso? Faz uma... Tem uma história conta de a diferença, divide por 2. Sim. Agora, a reforma prevê um sistema único de previdência para a iniciativa privada e o setor público. Como é que isso está sendo recebido pelo Sindifisco, que faz parte desse setor público, por representantes do setor público em geral? Sim, Porque a gente sabe que o setor público, especialmente os de cargo efetivo, os funcionários, os servidores de carreira, eles têm uma regra diferente, né? Não é a regra da CLT. Sim. Depois de 2003, 2003 é de um jeito, antes de 2003 as aposentadorias são integrais, né? Para quem entrou no serviço público até 2003, as aposentadorias são integrais, e agora isso está sendo proposto de uma outra forma. Seria todo mundo pela mesma regra. Sim. O que acontece? Há dois aspectos nisso, Vivian. O seguinte, um primeiro, que o servidor público, ele contribui sobre a totalidade do vencimento dele. Então, o que acontece? Se ele... diferente da iniciativa privada, que contribui sobre o teto do INSS, ele contribui sobre o total. Então, vamos dizer, uma pessoa, um servidor público que trabalhe 30 anos, 35 anos, ele vai contribuir com 11% da totalidade do rendimento dele. E se a gente for contar aí os 20% de contribuição do empregador, né, como na iniciativa privada, por exemplo, que o empregador também contribui com 20%, 31% da remuneração, né? Se a gente coloca isso numa série de 35 anos, com alguma remuneração, né, pela montante, como é feito nos financiamentos, a gente tem um montante que pagaria o salário integral dele mais do que integralmente, né? Eu acho que
Então, dá quer para dizer, fazer a uma conta conta... é diferente. A forma como se contribui é pela CLT de um jeito e na iniciativa, no serviço público de outro. De outro. Você está dizendo que o que se contribui no serviço público é suficiente para bancar 100% integral, o salário integral? Sim, olha, eu vou te mostrar com um número simples aqui. Por exemplo, 30 anos são 360 meses, mais os 13º, 500 meses, por exemplo, são 35 anos de serviço, né? Aí 500 meses vezes 30% ao mês, se a gente for contar 11% de contribuição descontada do segurado, mais 20% de contribuição do empregador, né, que não é contabilizado pelo governo, mas que é a contribuição, por exemplo, que a iniciativa privada faz para os seus empregados, né, se a gente contar 31% de contribuição previdenciária nesses 500 meses, a gente tem uma montante de mais de 150 valores do salário daquele servidor em questão, né? Que posto, vamos dizer, numa série financeira, tem um retorno superior ao valor do salário mensal do servidor. Então ainda sobraria. Ainda sobraria. Em tese é isso. Né? Agora, esse é um aspecto, né? Tem um outro também. Mas fazer uma outra provocação aqui no seguinte sentido. Essa unificação, ela para a maioria dos brasileiros, ela soa de uma forma, digamos que seria uma decisão, uma atitude justa, porque nivelaria todo mundo, né, da mesma forma. Quer dizer, os brasileiros não estariam divididos aí, o pessoal do serviço público, que seria uma casta, Sim. E o restante da população, que teria outra regra. Isso não tem um apelo, enfim, para as pessoas de verdade, assim? Claro, se, por exemplo, fosse eu o marqueteiro dessa solução, eu talvez pensasse uma coisa assim, né? Mas é injusto, na verdade, porque não se fala em equilibrar os benefícios com as pessoas ganhando o salário que elas têm, né? Quer dizer, não está se falando em dar mais benefícios para o conjunto da população brasileira, né? Está se falando em avançar cortando benefícios, né? Ainda que esses benefícios tenham sido pagos, inclusive, com contribuições das próprias pessoas. É interessante, por exemplo, quando você compara isso, vamos dizer, o governo lança um título financeiro de 100, aqueles títulos do Tesouro, por exemplo, e ele diz assim, olha, daqui a 1 ano, se você voltar com esse título de 100, eu vou te pagar 110. É assim que ele faz quando toma Sim. dinheiro emprestado? Aí imagina se no 11º mês ele dissesse assim, olha, eu mudei a regra, não vai ser 110, vai ser 105. Entendi. E imagina se o tribunal dissesse, ó, você não tinha direito, tinha só expectativa de direito, porque ainda não tinha completado o tempo. Mas não se faz isso, por quê? Se faz isso com o trabalhador, seja ele público, seja ele privado. Em relação ao trabalhador, em relação ao aposentado, se muda as regras durante o jogo. Em relação ao setor financeiro, empresarial, aí não. Não se muda de jeito nenhum. Uma parte intocada dessa história são os militares, né? Qual que é o peso dos militares aí na Previdência? Eles são... Quando surgiu essa história de que os militares não vai se mexer na Previdência dos militares, não vai se mexer na Previdência dos bombeiros, eles ficaram como exceção na proposta, houve uma discussão sobre o quanto os militares pesariam nas contribuições ou a ausência, né? Sim. De uma reforma na área deles. A Previdência dos militares é uma previdência relevante, o valor é relevante, mas o que a gente percebe aí é a ausência de um fundamento ético para a diferenciação, né? Ela não está fundamentada num discurso... Agora, vê o fundamento, que a gente vê um fundamento pragmático. As pessoas, quando tomarem consciência do que está sendo feito, que ninguém vai se aposentar, as pessoas podem se indignar e elas vão ter que ser contidas. Seria muito difícil as pessoas serem contidas por pessoas que estivessem na mesma situação que elas. Muito bem. Isaac,
Nosso tempo acabou. Tem ainda, só para mencionar, porque na verdade nós não temos tempo de discutir, mas tem a questão também das pensões, né? Que a proposta está querendo reduzir a pensão aí da viúva ou do viúvo para metade. Mas isso só se fala em redução, apesar de superávit. Onde puder ter redução, tem. Isaac, muitíssimo obrigada pela sua presença no Mundo Político. Nosso programa, nosso tempo já acabou. Eu espero que isso de alguma forma tenha contribuído quem estiver nos ouvindo, né, assistindo, para entender o que é que está sendo proposto pelo governo. Espero que sim também, Vivian. Muito obrigado pela oportunidade. Eu conversei com Isaac Falcão, auditor da Receita Federal, diretor de Assuntos Jurídicos do Sindifisco Nacional. Nosso assunto aqui, a reforma da Previdência, que já está no Congresso, foi enviada pelo governo, que pretende fazer mudanças significativas na minha aposentadoria, nas perspectivas da aposentadoria, das pensões do brasileiro em geral. O Mundo Político fica por aqui e a partir de segunda-feira o programa entra em férias para retornar em fevereiro com novidades. Mas a gente continua na telinha com uma seleção das entrevistas que foram ao ar em 2016, no site da Assembleia, com todos os programas. E obrigada por nos acompanhar e até fevereiro.